Olá pessoal, hoje nós vamos então conversar a respeito do nosso terceiro tema, né, na nossa disciplina de patologia geral, que seria com relação às lesões celulares, né? Então nas aulas anteriores nós fizemos aí um breve comentário do que seria de fato o processo da patologia, os 4 princípios, como que uma doença ela pode estar se desenvolvendo, e vimos aí também que o organismo ele pode passar por um processo de adaptação, né? Então uma forma de estar evitando que essa lesão de fato aconteça. Então quando essa adaptação não é suficiente, ou quando o mecanismo de ação do agente etiológico acaba sendo muito forte, né, muito potente, então isso vai estar levando ao desenvolvimento de uma lesão celular. Só lembrando, pessoal, quando a gente fala de lesão celular, a gente sempre vai considerar a nível molecular. Então eu tenho as lesões moleculares que, consequentemente, pode estar alterando estruturas, morfologia, funções, para que, de fato, a gente possa chegar até aquela terceira etapa, que seria as lesões propriamente ditas. Tá? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito desses mecanismos que vão estar ligados a uma lesão. Tá? Vamos imaginar que, de certa forma, a célula do nosso organismo ela vai ser exatamente programada, né, adaptada, capacitada de estar fazendo com que ela sempre esteja num equilíbrio fisiológico, né? Ou seja, que ela seja capaz de atender todas as demandas fisiológicas que o organismo necessita. Então, se a gente levar em consideração toda a composição do nosso organismo, em termos celulares, a gente imagina que cada uma dessas células vai ter a sua forma de controlar aquilo que seria a sua característica funcional. O interessante, pessoal, que dentro dessa dinâmica de tentar se adaptar, de conseguir realizar todo aquilo que seria a sua necessidade fisiológica, a gente sabe que a qualquer momento essa célula pode ser submetida a um estímulo que seja patológico, né? Então, de certa forma, a célula, para evitar que tenha uma perda de função, ela vai tentar sempre uma adaptação, né? E tentar, de certa forma, fazer com que ela consiga sobreviver a esse processo. E como eu disse para vocês, né? Imaginar que esse processo, que esse estresse fisiológico, ele acaba sendo muito mais nocivo do que a capacidade da célula de estar resistindo, de estar se adaptando, aí a gente acaba observando que seria a formação de uma lesão celular. Como nós vimos, né, lá na nossa introdução, essas lesões elas podem ser consideradas reversíveis ou irreversíveis. Beleza? Quando a gente fala a respeito das características de uma lesão celular, a gente sempre considera como um processo patológico, né? Então esse processo patológico, de certa forma, vai estimular que aconteça uma alteração na morfologia da célula. Então, em que, de certa forma, eu tenho uma mudança funcional e isso pode estar levando a uma alteração na característica do próprio tecido. Vale a pena ressaltar que todas essas lesões, elas acabam tendo um caráter dinâmico, onde eu tenho sempre aquela dinâmica, um início, um meio e um fim. Então elas podem começar, evoluir para um processo mais grave, né? Ou simplesmente ela conseguir se adaptar, ou não causar aquilo que seria a sua morte, e aí ela pode estar voltando àquilo que seria o seu estado normal. Então começam, evoluem, podem ter cura, ou então evoluir para uma cronicidade, né? Que de certa forma pode estar levando a um processo irreversível. Como destacado, gente, só para lembrar, quando a gente fala a respeito do alvo desses agentes agressores, a gente tem sempre as moléculas. Aí quando a gente fala molécula, a gente vai levar em consideração uma proteína, um lipídio, um carboidrato, né? Então que de certa forma vai ser responsável por estar formando as estruturas das células. E é interessante, pessoal, que dependendo do mecanismo de ação desse agente etiológico, a gente sabe que essas macromoléculas que podem ser atingidas, elas acabam estando relacionadas a funções vitais da célula, né? Então isso pode estar levando, de fato, a um problema um pouco mais grave em termos de função celular. Então, novamente,
todo processo de lesão ele vai sempre iniciar a nível molecular, tá? E aí, pessoal, aquela dinâmica, lesões reversíveis e irreversíveis. Então, imaginar que podem ser processos não letais e letais, né? Ou seja, pode ou não levar à morte celular. Então, essa morte celular vai estar desencadeando, por exemplo, algumas situações de distúrbios de circulação, alterações de inervações, enfim, algo que possa estar levando a um processo impossível, né, vamos dizer assim, de estar voltando àquilo que seria aquela sua homeostase fisiológica. Beleza? Uma característica interessante, pessoal, dentro dessa dinâmica de lesão celular, seria exatamente o nosso mecanismo de defesa. É interessante que quando a gente fala a respeito da ação do mecanismo de defesa, a sua função vai ser sempre de estar eliminando aquele que nós consideramos os organismos invasores, né? Ou seja, bactérias, vírus, fungos ou até mesmo substâncias químicas que vão estar relacionados diretamente a causar uma lesão. E se a gente levar em consideração organismos vivos, a gente observa que, de certa forma, eles acabam tendo uma certa semelhança, né, em termos de composição celular. Então, pessoal, infelizmente o nosso mecanismo de defesa ele acaba ficando meio que atrelado não somente a destruir, a matar esses invasores vivos, como também ter um potencial para causar lesões nas nossas células. Então isso acaba sendo interessante nesse sentido, né? Então, muitas das vezes o mecanismo de defesa ele pode estar, de certa forma, aumentando as lesões celulares que vão estar acontecendo no nosso organismo. Só para a gente poder ilustrar, vamos pegar aqui nosso cursor para poder observar a seguinte dinâmica. Aqui eu tenho o que nós consideramos aí uma célula normal. Quando eu tenho um estímulo nocivo a essa célula, vamos deixar um pouquinho de lado a adaptação que nós falamos na aula passada. Isso pode estar levando a um processo de uma lesão reversível. Essa lesão reversível ela vai ser caracterizada por um processo de tumefação celular, um inchaço. A célula simplesmente ela fica inchada, né? Enquanto você tem um estímulo nocivo naquele local. A partir do momento que esse estímulo ele cessa, ele para, então se for uma lesão reversível, o que nós vamos observar seria uma espécie de recuperação celular. Então toda aquela característica de tumefação, ela vai se desfazer até chegar o momento de nós observarmos, né, aquilo que seria a característica de uma célula normal. Em contrapartida, se esse tipo de estímulo ele permanecer por um longo tempo, isso pode estar levando a um processo de lesão irreversível, que vai estar diretamente ligado à ruptura e perda de característica das organelas presentes dentro da célula, né? Vamos imaginar que, de certa forma, eu tenho alterações nas características moleculares e estruturais e que vão estar caracterizando aí um processo de morte celular, como nós vemos aqui no exemplo, uma necrose. Então essa necrose aí faz com que aconteça de fato uma fragmentação da célula, tanto em termos de membrana plasmática como também do próprio núcleo. Então, pessoal, nesse momento em que nós temos a morte celular, vamos imaginar que este grupo de células que foram estimuladas aí, né, para esse estresse fisiológico, elas não vão voltar à sua condição normal, como nós observamos aqui numa situação de lesão celular. Então, mais para frente, né, na aula 4, na aula 5, a gente vai estar vendo de forma específica como que vai ser uma lesão reversível e como que vai ser uma lesão irreversível. De certa forma, vamos imaginar que existem mecanismos específicos que vão estar levando a essas lesões, tá? Então, as causas das lesões, elas acabam estando relacionadas a alguns processos, né? Alguns princípios. Não necessariamente somente esses aqui, né? Somente esses, mas aqueles que são os principais. Então, a primeira coisa que a gente pode estar observando como uma lesão celular seria, por exemplo, uma privação de oxigênio.
né? Vamos imaginar uma hipóxia, uma anóxia, né? Então a questão de asfixia, altitudes extremas. Lembrando aqui que nós falamos que essas altitudes, né, numa situação que nós até brincamos, né, daquilo que seria um jogo na altitude de La Paz, eu ainda tenho a possibilidade de adaptação do organismo na produção de novas hemácias. Mas, como já foi dito, se esse tipo de situação ela prevalecer, né, e cada vez ficar mais intensa, aí a gente vai estar levando a um processo de lesão celular, tá? Então, só para a gente relembrar, numa situação de privação de oxigênio, a gente acaba, de certa forma, prejudicando aquilo que seria a produção de energia, produção de ATP. Não que vai parar, mas nós vamos ter um déficit, né, naquela questão da produção de ATP, até porque ele vai estar envolvido diretamente lá naquela cadeia respiratória. Então, chegando lá na cadeia transportadora de elétrons, onde o oxigênio ele vai ser aquele aceptor final. Então, pessoal, quanto menor a quantidade de oxigênio, menor a produção de ATP. Então, vamos imaginar que isso vai estar levando a uma limitação funcional dessa célula. E aí, consequentemente, pode estar acarretando no processo de lesão. Eu tenho um segundo processo que seria uma isquemia, né, caracterizada por uma obstrução arterial, uma arteriosclerose, por exemplo. Então isso dificulta a circulação, né, como nós vimos ali anteriormente. Vai estar também relacionado a um processo de privação de oxigênio. E aí eu tenho de fato um mecanismo responsável por uma lesão celular. Agentes físicos. Então a gente chegou até a falar, né, por exemplo, imaginar uma situação de um trauma mecânico, num processo de um acidente, uma queimadura, uma radiação solar. Então aí eu tenho os agentes responsáveis por estar causando exatamente esses tipos de lesão. Agentes químicos como álcool, medicamento, poluentes ambientais, venenos, né? Então quando a gente estava falando, por exemplo, a respeito dos 4 princípios da patologia, a gente chegou até a dar alguns exemplos relacionados como que seria o comportamento dessas situações, né, em termos gerais, até chegar ao processo da fisiopatologia. Os agentes infecciosos, coloquei aqui alguns exemplos, como vírus, bactérias e fungos, mas a gente sabe que ainda tem os parasitas, os protozoários, os eumintos, né, todos eles com a capacidade de estar causando essas lesões, a partir dos seus mecanismos de ação específicas, né? Reações imunológicas, né? Doenças autoimunes, reações anafiláticas, reações de hipersensibilidade, em que o sistema imune também pode estar diretamente relacionado aí a essas lesões. Defeitos genéticos, como no caso a anemia falciforme. Então vamos imaginar que seria de fato alguma alteração no DNA da célula que impossibilita ou então faz com que essa célula sintetize algumas proteínas defeituosas, né? E consequentemente isso pode estar levando de fato a um mau funcionamento celular. Por fim, uma lesão no final, né? E por fim, alterações nutricionais. Então, obesidade, malnutrição, né? No caso a desnutrição. Então seriam alguns princípios que poderiam estar levando a lesões. Então percebam alguns exemplos que a gente leva como causa das lesões celulares, né? Então dentro de cada uma dessas situações eu vou ter de fato um mecanismo de ação, a forma como vai ser esse comportamento, a forma como vai estar levando a mudança nas características da célula e consequentemente levando a um processo de lesão celular. Vamos imaginar que de certa forma o fato da célula ela ter contato com esse agente etiológico não significa que esse processo vai estar desencadeando uma lesão, tá? A gente sabe que a célula vai ter a capacidade de uma tentativa de adaptação, mas eu tenho a influência, né, vamos dizer assim, essa lesão celular sendo influenciada por uma situação multifatorial. Então, ó, eu vou ter agentes ligados ao agente agressor, né, fatores ligados ao agente agressor, como no caso o tipo, a intensidade e a duração, né? Então, só a gente levar em consideração, quando a gente vê lá na microbiologia, que eu tenho os micro-organismos e cada um vai ter uma patogenicidade.
Então vamos imaginar que ele vai ter diferentes intensidades de agressão e também diferente capacidade de estar permanecendo ali naquele processo. E ao mesmo tempo, nós temos também os fatores ligados à célula agredida, como no caso tipo celular, né? Então a gente vai ter células que vão ficar muito mais suscetíveis, né, à invasão ou até mesmo à lesão causada por esses tipos de agentes. Eu também tenho o estado fisiológico da célula. Só lembrando, quando a gente fala desse estado fisiológico da célula, a gente leva em consideração, por exemplo, a imunidade da pessoa que está sendo agredida, né? Então, se for um imunodeprimido, se for um paciente, uma pessoa idosa, né? Se for uma criança, se for uma pessoa com desnutrição, enfim. Então, fatores que estão relacionados ao hospedeiro, né? As características da célula que vai estar sendo agredida, que de fato podem contribuir para que essa célula exposta a esse agente possa estar sendo lesionada, né? Vamos dizer assim. Tá? Então, pessoal, todo processo de lesão, como nós vimos anteriormente, a nível molecular. E a nível molecular, consequentemente, nós temos alterações bioquímicas e funcionais. Então percebam, pessoal, que mecanismos bioquímicos e funcionais da célula acabam sendo alterados quando eu tenho uma molécula sendo degradada, quando eu tenho uma molécula sendo simplesmente exposta, né, a esse agente agressor. Então aí, quando a gente fala dessas alterações bioquímicas e funcionais, a gente considera aí 5 mecanismos importantes naquilo que seria a manutenção dessa homeostase celular, que seria a respiração aeróbica, as membranas celulares, a síntese proteica, citoesqueleto e principalmente o aparato genético da célula. Então percebam que de alguma forma esses mecanismos bioquímicos e funcionais da célula, eles acabam sendo alterados, né, caso esses fatores aqui estejam de acordo, né, com aquilo que seria um sucesso desse agente agressor. Beleza? Diante de toda aquela situação, de fatores que influenciam no destino da célula, de alterações bioquímicas e lesões, nós observamos que esses mecanismos de forma específica vão estar atingindo 5 processos. Uma lesão mitocondrial, que consequentemente pode estar levando uma depressão de ATP, mas não necessariamente só por conta dessa lesão. Eu tenho uma mudança no fluxo de cálcio, né? Então, a perda de homeostase. Aí a gente observa, por exemplo, ativação de enzimas, né? Até mesmo comprometimento de funções dependentes exatamente do cálcio. Acúmulo de radicais livres, né? No caso, radicais livres de oxigênio. E defeitos na permeabilidade das membranas. Então, percebam, pessoal, que cada um desses mecanismos nós vamos observar, de fato, um nível molecular que acaba sendo atingido e, consequentemente, gerando um processo de lesão. Então, vamos ver de cada uma delas como que esse processo ele pode estar acontecendo e as consequências relacionadas exatamente a isso. Primeira situação, lesão mitocondrial. Então, pessoal, uma das situações que podem estar relacionadas a uma lesão celular seria alteração na morfologia da mitocôndria. Então, lá na biologia celular, né, vocês viram, por exemplo, quando nós falamos a respeito da mitocôndria, ela tem uma origem, né, naquela teoria da endossimbiose. Então, vai ser uma organela, né, importante na questão da geração de energia, que tem o seu próprio material genético, e ela que coordena o seu próprio processo de duplicação. Então, de certa forma, quando eu tenho uma lesão específica na morfologia dessa organela, então, consequentemente, isso vai estar levando uma diminuição na produção de energia. Então, pessoal, o que geralmente nós observamos nas lesões direcionadas aí às mitocôndrias seria de fato uma perda de permeabilidade da membrana, então aparecimento de poros, né, fazendo com que aconteça a entrada, saída
de várias substâncias, né, como principalmente enzimas que vão estar ajudando nessa produção de ATP, aí nós vamos observar, por exemplo, uma fragmentação dos fosfolipídios de membrana. Então, vai estar consequentemente fazendo com que essa célula ela perca a sua capacidade de ter um controle de substâncias, né, de entrada e saída. E também a gente tem um influxo de cálcio, né, que, como eu havia comentado anteriormente, isso pode estar levando à ativação de algumas enzimas que podem estar levando à destruição de componentes dessa organela. Então percebam, fragmentação dessa mitocôndria, alterações morfológicas, consequentemente eu levo a uma perda funcional dessa organela e isso pode levar à morte da célula. Então precisamos observar qual foi o nível de comprometimento celular com a perda dessa mitocôndria. Né? Até porque, pessoal, existem células que não possuem mitocôndria, né? Como no caso das hemácias, mas de fato ela acaba tendo uma certa limitação na sua vida, né? Na sua expectativa de vida, vamos dizer assim. Então ela dura por volta aí de 120 dias. Então a gente sabe que em algum momento a falta dessa mitocôndria para as células normais, elas também vão estar, por exemplo, levando a um processo de morte. Tranquilo? A situação que nós observamos nesses mecanismos que causam a lesão, eu tenho de fato aí a depleção de ATP. Depleção de ATP, pessoal, não necessariamente vai estar relacionado, por exemplo, a parar de produzir ATP. O que geralmente acontece é que você tem um déficit na produção. Então existem mecanismos que vão fazer com que a quantidade de ATP produzido na célula ele simplesmente despenque. E aí a célula ela começa a dar prioridade para mecanismos de sobrevivência. Então isso compromete a sua função. Então, pessoal, de certa forma, a célula sempre vai tentar buscar um mecanismo em que ela consiga repor esse ATP por conta de qualquer situação que leve à diminuição, né? Então aí a gente observa, né, de fato aquilo que seriam as consequências relacionadas a esse processo. Então, ó, só para poder destacar, quando eu falo depleção de ATP, pode ser por uma falta de oxigênio, uma anóxia, né, que foi aquilo que nós vimos lá nos mecanismos de lesão, né? A gente observa, por exemplo, um processo de isquemia, né? Então, por exemplo, uma arteriosclerose, né? Então, desculpa, quando a gente fala no entupimento das artérias, quando de fato isso vai comprometer a circulação, né? Então não é arteriosclerose, né? Então imaginar, por exemplo, o entupimento dessas artérias, né, que podem estar de fato fazendo com que aconteça uma perda, né, considerável de processos ali de circulação sanguínea próximo àquelas células e consequentemente vai diminuir a quantidade de oxigênio, né? Então, pessoal, a falta de energia, consequentemente, ela vai comprometer aquilo que seriam os mecanismos de transporte ativo da célula, como no caso as bombas de sódio e potássio. Então isso vai fazer com que, de fato, eu tenha um comprometimento desse controle de gradiente de concentração, podendo levar a processo de tumefação, ou seja, um inchaço da célula, um edema intracelular. Né? Então, por enquanto, isso daqui pode ser reversível. Esse edema, essa depleção de ATP, ela pode ser momentânea. Então, em algum momento, esse processo ele pode voltar a produzir, né, esse ATP, voltar nessa reposição. Então, a gente precisa entender, de fato, o mecanismo que está levando a isso. Só lembrando que quanto mais tempo esse processo ele permanecer, maior vai ser a lesão, né? Maior vai ser a consequência dessa lesão. Outro processo que a gente acaba observando vai ser justamente a questão na falha da bomba de cálcio. Então, um influxo, né, de cálcio. Então, isso vai fazer com que ele se acumule, por exemplo, no citosol da célula. E aquilo que eu havia comentado, imaginar que o cálcio ele acaba sendo importante na ativação de algumas enzimas, como proteases, ATPases, endonucleases, e
consequentemente, a gente observa uma destruição de componentes internos na célula, né? E aí, isso pode estar levando a uma morte celular. Certinho? Outra situação, pessoal, glicose anaeróbica. O que nós observamos é que, de fato, quando eu tenho uma baixa quantidade de ATP, o nosso organismo, no caso a célula, né, ela vai tentar repor esse ATP a partir de um processo de glicose anaeróbica, que seria na ausência desse oxigênio. O que nós observamos, pessoal, que ela vai ser muito menos eficiente, ou seja, o seu rendimento de ATP vai ser muito menor. Mas esse processo ele vai ficar constante até o ponto de estar gerando alguns subprodutos, como no caso de ácido lático e fosfato inorgânico. Então, o acúmulo desses componentes pode, consequentemente, levar a uma queda do pH intracelular, né? E aí, se eu estou fazendo muita glicólise, eu estou degradando aquilo que seria a reserva de glicogênio. Então, eu acabo com o meu depósito de glicogênio e aí também levando a uma queda de pH intracelular. Consequentemente, isso pode estar levando a uma lesão. E uma outra situação que pode acontecer seria exatamente o retículo endoplasmático rugoso perdendo os seus ribossomos, né? Então, se perde o ribossomo devido à falta de ATP para a síntese de proteína, então isso pode estar comprometendo tanto a produção de proteínas estruturais como de proteínas funcionais, né? Então, aí causando a morte celular. Então, pessoal, aqui no desenhozinho do lado, vamos imaginar inicialmente, né, a mitocôndria sendo danificada, uma depressão de ATP devido à baixa na fosforilação oxidativa. Então, ó, só para a gente relembrar, o oxigênio aqui, ó, a falta de oxigênio acaba comprometendo essa função. E aí eu tenho situações, ó, bomba de sódio vai estar disfuncional. E aí eu tenho um influxo e fazendo com que aconteça de fato um processo de tumefação. Se eu tenho baixo de ATP, eu vou aumentar a glicólise anaeróbica, vou exaurir o meu glicogênio e aí de fato eu vou estar diminuindo o pH, deixando o pH mais ácido. E a outra situação, desprendimento dos ribossomos, baixa na síntese, e isso vai fazer com que aconteça uma deposição de lipídios. Então, pessoal, percebam, depressão de ATP, algumas das situações que podem acontecer e, consequentemente, levando a essa lesão celular. Pessoal, que inclusive acaba sendo consequência, né? Mas o que nós vimos ali anteriormente foi que o influxo de cálcio, ele acaba ativando as enzimas. Então, quando a gente fala em fluxo, pessoal, seria a capacidade da gente estar jogando, controlando, né, vamos dizer assim, essa concentração de cálcio dentro da célula. Então, jogando para fora da célula. Então, processo ativo, então sem ATP, então modificando esse influxo de cálcio. Então, isso vai fazer com que, de fato, a gente acumule. E isso vai estar causando, né, algumas situações de ativação de enzimas. É importante, pessoal, que esse influxo pode ser tanto dentro da própria célula, como também na mitocôndria e no retículo endoplasmático, né? Então aí, de fato, esse controle de cálcio intracelular pode estar levando, de fato, a esses processos. É importante destacar que aqui a gente está falando a um nível de célula, mas vale lembrar que quando a gente observa, por exemplo, no processo de sinapse nervosa, o cálcio ele vai ser importante lá durante o processo de potencial de ação, né? Então, se eu tenho essa mudança no fluxo de cálcio, então a gente pode estar comprometendo também lá aquele potencial de ação na sinapse nervosa. Beleza? Outra situação, pessoal, acúmulo de radicais livres. Então, acúmulo de radicais livres, vamos imaginar que vai estar relacionado a substâncias que vão oxidar os componentes celulares. O interessante, pessoal, que os radicais livres, eles acabam sendo gerados naturalmente pelo nosso organismo.
né, ele acaba sendo consequência do nosso metabolismo celular. E de fato, os radicais livres no nosso organismo, algumas células acabam sendo lesionadas por conta disso. Só, pessoal, que o nosso organismo, ele também tem mecanismos de defesa para que possa estar evitando os danos que são causados por esses radicais, como é no caso da presença da vitamina C, catalase, alguns superóxidos, né, dismutase, o glutátil peroxidase, a ferritina, enfim. Eu tenho mecanismos para poder anular esses radicais livres e, de fato, fazer com que esse dano celular não aconteça. O problema é, quando eu tenho uma demanda por esses mecanismos muito maior do que a capacidade do meu organismo de produzir, isso vai estar causando um certo desequilíbrio no sistema. Ou seja, eu aumento a formação de radicais e diminuo a capacidade de inativação. Vai sobrar muito mais radical livre e, consequentemente, vai estar causando lesões celulares. Então, percebam, radicais livres naturalmente são produzidos pelo nosso organismo durante o metabolismo celular. Só que nós possuímos mecanismos de defesa que de fato vai anular esses radicais. Só que durante o desequilíbrio no sistema de produção e anulação, isso vai estar levando um processo de lesão celular, tá? A gente ter uma ideia, algumas situações que podem estar levando à formação excessiva desses radicais livres, né? No caso, absorção de radiação, metabolismo aí de diferentes drogas e até mesmo a questão do INOS, né? Que seria alguns processos de geração de óxido nítrico. Importante, pessoal, quando a gente fala, por exemplo, do cigarro, da luz ultravioleta, né, processos inflamatórios, poluição do ar, então todos esses mecanismos eles vão estar gerando radicais livres em excesso, né? Só para a gente dar um exemplo aqui, quando a gente fala do raio ultravioleta, a pessoa que passa mais tempo no sol sem protetor solar, a gente percebe uma característica diferenciada na pele dela. Então, acúmulo desses radicais gerados pelos raios ultravioleta que vão estar causando uma espécie de envelhecimento celular. A mesma coisa nós estamos falando do cigarro. As pessoas que são fumantes crônicas, então que acabam gerando uma quantidade grande, por exemplo, de radicais livres oriundo do metabolismo desse cigarro, também vai ter um aspecto, né, envelhecido, vamos dizer assim, justamente porque esses radicais eles vão estar causando lesões celulares. Não necessariamente vai matar a pessoa, mas as células acabam sendo comprometidas, né? Tudo bem que a gente sabe, né, conversamos até a respeito disso, que durante um processo crônico do fumante, a gente tem as consequências da metaplasia, que pode estar gerando um processo de câncer, né? Pode estar gerando câncer, mas naturalmente o contato com essas substâncias podem estar levando à formação desses radicais livres. Então, pessoal, só para a gente exemplificar, esses radicais livres então, são exatamente espécies reativas de oxigênio. Então, o principal alvo deles vai ser justamente a membrana plasmática, né? A membrana celular, melhor dizendo. Então, não somente a plasmática, como por exemplo das organelas, como a membrana nuclear. Então, todas elas podem ser lesionadas pela ação desses radicais livres, né? Então, a gente acaba observando o processo de peroxidação dos lipídios de membrana. Então, percebam, pessoal, aqui bonitinho o desenho da membrana plasmática. Então, a ação desses radicais livres, peroxidação. E aí você tem uma alteração na permeabilidade, por exemplo, né? Oxidação de proteínas, né? Então a gente observa que de fato pode estar levando a um processo de desnaturação proteica, ou seja, ela vai perder seu nível estrutural secundário, terciário, quaternário e consequentemente você vai estar inativando essa proteína, que pode ser uma enzima, por exemplo, né? Então ela perde a sua função. Ou simplesmente uma consequência um pouco maior
seria a lesão no material genético. Então, oxidação dos nucleotídeos, né? Então, como a gente observa aqui, mostrando então o DNA sendo modificado, sendo lesionado devido à ação desses radicais. Então, algumas das consequências do contato, por exemplo, com esses radicais livres. Pessoal, o outro mecanismo, permeabilidade das membranas. Então percebam que de fato a membrana plasmática ela tem uma permeabilidade seletiva. Então controle de gradiente de concentração, entrada e saída, a partir do reconhecimento, né, de características moleculares dessas substâncias. Então, caso aconteça de fato uma lesão nessa membrana celular, pode ser plasmática, pode ser das organelas, como no caso da mitocôndria, como pode ser a nuclear, ou até mesmo a lisossomal. Então aí eu tenho, de fato, alguns transtornos celulares que acabam acontecendo. Então é interessante, pessoal, que cada uma... Eu coloquei aqui o exemplo de uma infecção viral, né? Mas imaginar que cada uma desses componentes, né? Célula, mitocôndria, lisossomo, quando ele tem uma perda nessa permeabilidade da membrana, consequentemente, eu tenho tanto a entrada quanto a saída de substâncias, né? Então nós vimos uma consequência lá na mitocôndria, vimos, por exemplo, anteriormente, quando a gente fala a respeito dos radicais livres. Então, pessoal, isso pode estar causando, de fato, a morte da célula, tá? E aí, pessoal, interessante que as principais situações que vão estar relacionadas a esse processo, uma falta de energia, não tem ATP, então, ou baixa produção de ATP, então, consequentemente, as bombas de sódio e potássio acabam não funcionando, né? Então, você tem uma certo descontrole nessa função de proteínas transportadoras, né? Eu tenho as lesões diretas por toxina, então se ligando de fato a componentes da membrana e causando aquilo que seria a sua oxidação, né? Ou peroxidação. Eu tenho a questão das substâncias químicas que vão estar tendo no mesmo segmento, né? A gente pode estar destacando aí alguns metais pesados. E eu tenho também o próprio sistema imunológico, né? Como no caso o fragmento do sistema complemento, que pode estar se ligando a esses componentes da membrana, das membranas celulares, e também levando a essas lesões diretas, né? Então percebam que a permeabilidade da membrana pode ser alterada devido justamente a esse contato. Então, ó, só para a gente ter uma ideia, né, nesse processo final, a questão da permeabilidade da membrana. Então, eu tenho sempre um meio extracelular e intracelular, em que de fato eu tenho um controle desse gradiente de concentração. Então, isso pode estar levando de fato àquilo que seria uma disfunção dessa estrutura, né? Então, uma disfunção da mitocôndria, uma perda desses fosfolipídios, uma alteração no citoesqueleto, a questão da ação dos radicais livres, fragmentação dos lipídios, enfim, todos os processos que podem de fato levar a uma perda dessa permeabilidade das membranas. Certinho? Então, pessoal, nos vemos aí então na nossa próxima aula. Um abraço a todos.